Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estou para um novo trimestre, mas desta vez estou acompanhado. Mas não estou acompanhado pelo irmão que habitualmente me acompanhou, porque, mesmo por razões de força maior, esse querido irmão não pode continuar a dar a sua colaboração. Foi preciosíssima a colaboração que ele me deu. Eu quero aqui agradecer-lhe e dar-lhe um saudoso abraço de genuína amizade cristã pelo seu trabalho, pela sua colaboração. Foi muito bom, irmão José Eloy. Agradeço do fundo do meu coração pelo seu empenho, pelo seu carinho nestes trimestres que nós trabalhámos juntos. Mas desta vez tenho a minha querida companheira de jornada. Eu gosto muito desta expressão porque quando eu era criança a minha mãe foi coportora durante algum tempo e um dos livros que ela vendia e que depois me ofereceu quando eu ainda era criança, o título era Companheiros de Jornada. É um livro que foi publicado pela nossa publicadora adventista do Brasil e sempre gostei desta expressão porque é isso mesmo que é a minha mulher, já é a minha companheira de jornada há mais de 24 anos. Então ela predispôs-se a poder dar aqui a sua colaboração também. Aqueles que nos conhecem sabem que temos o privilégio de estar ambos no mesmo ministério e então certamente que a ajuda dela será preciosíssima e tanto mais que, enfim, não gosto muito de falar de nós mesmos e de mim em particular, mas pela graça de Deus eu e a minha mulher sempre tivemos uma sintonia total em questões bíblicas, em questões doutrinárias, em questões teológicas, portanto creio que aqui a dupla vai funcionar muito bem. Pois bem, sem mais demoras eu vou começar com uma oração e depois iremos fazer uma primeira introdução ao trimestre em geral e depois iremos analisar a lição número 1 deste trimestre. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, muito e muito obrigado, Senhor, porque nos dás o privilégio de poder partilhar com outros o muito que Tu nos tens ensinado. Senhor, agradeço-te porque a Tua palavra é viva, é eficaz e ela continua, Senhor, a fazer milagres nos nossos dias. Bom Pai, que aquilo que Tu nos tens ensinado, Senhor, nós o possamos com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Santo e Bom Espírito, transmitir da melhor forma àqueles que nos irão ouvir. Me abençoes a mim e à minha querida esposa, e que o Teu Espírito repouse sobre nós e que nós possamos transmitir da melhor forma possível estas preciosíssimas verdades, Senhor, contidas neste Evangelho do Apóstolo João. Fica, pois, connosco, tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, este trimestre que está agora a iniciar, portanto, é o novo trimestre, é o quarto trimestre deste ano de 2024 e, como os irmãos já se aperceberam, portanto, nós iremos estudar um outro Evangelho. Eu digo um outro Evangelho porque o trimestre que nós acabamos foi o estudo de um Evangelho, do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho mais curto, foi, segundo os eruditos, o primeiro Evangelho a ser escrito, e agora nós iremos estudar o Evangelho de João. Pois bem, o Evangelho de João é um bocadinho diferente, é um bocadinho especial. Aliás, até os três primeiros Evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, são chamados os Evangelhos sinóticos, ou seja, porque há um grande paralelismo entre eles os três. Não é o caso com o Evangelho de João. João é um pouco diferente, como iremos ver ao longo deste trimestre. Portanto, vai ser então o Evangelho de João que nós iremos estudar, mas não é, digamos, da mesma forma que nós estudamos o Evangelho de Marcos, digamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Por isso é que o título deste trimestre é Temas no Evangelho de João. Nós iremos pegar nos temas principais do Evangelho de João e iremos abordar esses mesmos temas. E nesta lição 1 nós iremos ver sinais que indicam o caminho. Ora, este caminho, que caminho é este? Pois bem, Jesus ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são sinais que indicam o caminho que é Jesus. E vamos ver que logo no início do seu ministério terreno, Jesus deu sinais muito claros de que ele era realmente o Messias que estava para vir e que o povo de Israel esperava, ok? Pois bem, esta foi uma pequenina introdução, vou dar agora a oportunidade a que a minha mulher possa falar e que ela possa dizer aquilo que sente deste tema que nós iremos ter pela frente e particularmente desta lição número 1. Milu, a palavra é tua agora. Obrigada. Queria antes de mais agradecer esta oportunidade também que me é dada. É sempre um privilégio poder falar da palavra do Senhor, refletir sobre ela e é com muita alegria que eu me junto a ti neste projeto e neste ministério de apresentar as reflexões da Escola Sabatina, esta mensagem que nos acompanha a cada dia e que realmente temos o privilégio de na nossa igreja a nível mundial sermos instruídos e incentivados a estudar um pouquinho da palavra de Deus todos os dias
português, e o manual da Escola Sabatina é algo excelente e algo maravilhoso que nos acompanha toda a vida. Aprendemos toda a vida, mesmo que os assuntos se repitam aqui e acolá, é sempre uma aprendizagem maravilhosa. Neste livro que é do apóstolo João, sobretudo o que eu acho impressionante e que me sensibiliza é o facto de João aparentar ou mesmo transmitir uma certa sensibilidade para aquilo que eram os encontros de Jesus com uma, duas pessoas ou mais algumas pessoas. Ou seja, os outros evangelistas têm uma forma diferente de escrever os acontecimentos. João, talvez porque tivesse vivido uma experiência diferente com Jesus, aliás, ele era chamado o discípulo amado, não quer dizer que os outros não fossem, mas se calhar é porque ele se sentia muito amado, que a questão do amor, a questão da entrevista, de olhos nos olhos, aquela interação íntima entre Jesus e um ouvinte, é algo de maravilhoso que João consegue, de uma forma muito singela, transparecer ao longo, portanto, do seu Evangelho. E todas estas experiências que ele relata, aquelas que nós vamos ver ao longo deste trimestre, realmente estes acontecimentos, estes milagres, estes sinais que o Senhor Jesus foi fazendo, que era nada mais, nada menos do que intervir na vida daqueles homens e mulheres que, no fundo, procuravam o reino eterno e que Jesus, conhecendo e sabendo o coração de cada um, o evangelista João compreende e apreende toda esta necessidade do ser humano e o atendimento que o Senhor Jesus, como Salvador, tem diante destas pessoas, destes homens e mulheres que foram agraciados por estes milagres de Deus. Então eu acho que vai ser uma experiência muito bonita todo este trimestre deste Evangelho de São João. Eu aproveito para dizer o seguinte, sabem, apesar de nós termos esta sintonia, como eu disse, e é um facto, e não estou a exagerar, e Deus sabe que não, mas nós temos, obviamente, sensibilidades diferentes, mas não seja pelo facto de que eu sou homem e a minha mulher é mulher, pronto, não é? E nós temos sensibilidades diferentes. Mas uma coisa que eu reconheço, e eu creio que a minha mulher vai gostar muito deste estudo do Evangelho de João, é que João realmente dá uma ênfase especial aos encontros pessoais de Jesus com certas pessoas, e a minha mulher é especialista em relacionamentos. E deixem-me dizer-vos isto, não é ela... A Bíblia diz que seja o outro que te louve e não a tua própria boca. Portanto, não é ela a louvar-se a ela própria, sou eu a louvá-la, porque é um facto. A minha mulher gosta muito de se relacionar com as pessoas, tem o dom para o relacionamento. Eu não tenho tanto esse dom quanto ela, reconheço. Eu sou mais um intelectual, gosto de estudar, gosto de aprofundar as coisas a fundo, mas é um facto, e eu reconheço isso com toda a honestidade e facilidade, que se o conhecimento que nós temos da Palavra de Deus não se traduzir em relacionamentos saudáveis, em primeiro lugar, obviamente, com o nosso Deus, e em segundo lugar, uns com os outros, é óbvio que esse conhecimento não serve para nada. Então o apóstolo João, eu creio que foi, de todos os discípulos, aquele que mais viveu intensamente os relacionamentos. Para já, o relacionamento dele com Jesus. E depois os relacionamentos de Jesus com as outras pessoas, ele com os outros discípulos. Não é por acaso que ele é chamado o discípulo amado, não é? Porque João vivia intensamente os relacionamentos. E eu creio que este trimestre vai ser muito bom, porque a minha esposa vai dar certamente muita ênfase nesta questão relacional, que é, volto a dizer, absolutamente essencial, porque até a própria palavra religião, que vem de uma palavra latina que quer dizer relacionamento, relação. Então a verdadeira religião é um relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros, ok? Muito bem. E já me desculpa dizer, às vezes podemos pensar que este homem, ou seja, o tal chamado discípulo amado, tivesse sido sempre assim a sua personalidade e a sua forma de ser. Mas o que é interessante é que ele é definido com o irmão como filhos do trovão. Ou seja, os filhos do trovão, seguramente a palavra e a atitude e a personalidade não era assim tão meiga, tão mansa e tão amorosa. Mas isto acabamos por perceber, a intervenção de
Jesus na vida de João e de todos os discípulos que vai levar a essa transformação. E no fundo é isso que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos pela palavra, é que todos nós temos defeitos de caráter, todos nós temos na nossa personalidade, seja ela qual for, os pontos mais negativos, mas o Senhor não nos quer desanimar, o Senhor quer dizer que assim como outrora transformou outros homens e mulheres cada vez mais à semelhança dele, ainda hoje ele quer fazer esse mesmo ministério em nós. E é no fundo, nos relacionamentos entre casal, entre pais e filhos, como membros de igreja, com colegas de trabalho, na vizinhança, que nós acabamos por ir limando e o Senhor vai trabalhando em nós portanto, estas arestas, não é? Que os nossos caracteres têm, as nossas personalidades, e portanto João, desde de ter ido definido como filho do trovão para ser definido como um discípulo amado, uau, grande trabalho o Senhor fez ali, e realmente louvado seja o Senhor pelo seu poder. É mesmo, é que e realmente João pode falar com autoridade, ou melhor, com legitimidade, porque ele próprio viveu essa mudança, viveu essa transformação, e portanto ele é alguém perfeitamente credenciado, digamos assim, para falar de relacionamentos, para falar do amor. Eu às vezes digo na brincadeira que eu sou cordeiro só de nome, porque no fundo eu sou bravo, e olhem, não vou aqui pedir à minha mulher para falar, mas se em privado se lhe perguntarem, ela vos dirá como eu sou, não é? Então, e o Senhor muito já tem trabalhado no meu coração, e eu desejo de todo o meu coração que Ele continue a fazer esse trabalho em mim, porque realmente há facetas da nossa personalidade, do nosso temperamento, que necessitam mesmo de ser limadas pelo Senhor. Mas tudo começa com o conhecimento da verdade divina, da verdade que provém do Senhor. E é esse conhecimento da verdade que nos vai trabalhando a pouco e pouco a nossa mente, e a nossa visão vai se alargando, vai se aprofundando nas coisas divinas, e isso nos ajuda nos relacionamentos uns com os outros, em todos os tipos de relacionamentos, e particularmente, eu costumo dizer, de todos os relacionamentos, aquele que é o mais íntimo entre seres humanos, que é obviamente o relacionamento conjugal, entre marido e esposa, não é? Então, que o nosso conhecimento que vamos adquirir possa ser útil, e esse é o nosso desejo muito sincero e oração, para que o estudo deste trimestre, e particularmente dos temas do Evangelho de João, possa ser muito útil nesse sentido. Muito bem, Milu, eu proponho que nós vamos ao primeiro sinal, não é? E por acaso este primeiro sinal acontece numa festa de casamento. É o primeiro milagre que Jesus faz no seu ministério público, é num casamento, e eu creio que isto ensina-nos alguma coisa. Eu depois vamos ler o texto bíblico em si, o texto de João 2, versículos 1 a 11. Mas já agora um primeiro comentário. Achas que foi por acaso que Jesus fez o seu primeiro milagre no seu ministério público logo numa festa de casamento? Terá sido por acaso? Com certeza que não. A agenda do Senhor Jesus não tinha acasos, não é? Portanto, claro, havia ali uma intenção na sua própria vida e, portanto, no seu próprio ministério pessoal. E é interessante que Ellen White, ao fazer o comentário deste primeiro milagre de Jesus, diz que Jesus estava ali presente porque eram familiares da parte de Maria ou de José, mesmo que ali estavam naquela festa de casamento, uma festa de casamento que não é como aquela que nós temos hoje, não é? Que dura só um dia, às vezes só uma tarde e um pouquinho da noite, mas eram vários dias em que se congratulavam, em que festejavam, em que se alegravam, comemoravam a questão da união, portanto, entre um homem e uma mulher, e o facto de Jesus estar ali presente acaba por confirmar a bênção que ele traz sobre esta instituição, e não poderia ser diferente, porque ela veio das mãos do Criador. Portanto, o casamento não foi nenhuma invenção humana, não foi ninguém que se lembrou, olha, não sei o que é que hei de fazer, já sei, vou fazer um casamento, Não, isto foi idealizado, portanto, na divindade, no coração de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e todas as bênçãos que havia no coração de Deus para serem derramadas nesta instituição, foi isso que levou à criação da mesma. Então Jesus aqui, estando entre nós, teve toda a alegria de poder estar presente num momento em que famílias festejam e se agradam,
realmente a união de um homem e de uma mulher, que Deus os levou ao conhecimento, que sentem ternura, que sentem amor um pelo outro, e já agora não esquecendo que aquele amor que perdura é aquele que vem de Deus, não é? Portanto, um casamento para ser verdadeiramente feliz, e este aqui que é relatado aqui no Evangelho de João, tinha tudo para ser um casamento feliz, porque estava o noivo, estava a noiva, estava a família e estava o criador da instituição, portanto o próprio Jesus. E então acho que esta questão de o Senhor Jesus iniciar o seu ministério entre pessoas, no fundo, demonstrando a importância dos relacionamentos, e aquele em que é cada vez mais testado e experimentado e provado, que é o relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa, porque nós percebemos isso também. É verdade, marido, que a gente, na graça de Deus, concorda em muitas coisas, a maior parte delas, mas também já temos sentido as nossas dificuldades e os nossos desafios. Então é o Senhor que, estando presente no lar, no casamento, no lar, na família, é aquele que é capaz de nos ajudar a superar os desafios e as dificuldades. Então Jesus está ali muito alegre, com certeza, e muito feliz, e imaginamos um Jesus que não está ali de rosto fechado e de sobrolho, não é? Mas está ali a olhar para as pessoas e a ter prazer na alegria que aqueles queridos estavam a ter naquele momento. E, portanto, é o início do ministério, dos sinais, portanto, dos milagres de Jesus. Já agora, se calhar, referir, marido, que a palavra que é usada para sinal e milagre pode-se dizer de duas formas, e aliás o comentário da lição desta semana falava sobre isso. Ou seja, há duas definições para esta palavra de sinal, que é o dunamis, ou seja, que vem da palavra dinamite, não é? Ou seja, aquilo que traz poder, e no fundo o Senhor Jesus vai mostrar através dos sinais e milagres o seu poder. E depois a outra palavra, que é semeion, que é exatamente o sinal, que quer dizer que o Senhor aqui transparece a sua autoridade, e é sob a autoridade do Criador, sob a autoridade de Jesus, que todos estes sinais são demonstrados, são executados estes milagres por Jesus, para que realmente o seu poder e a sua autoridade, e no fundo o objetivo que é de salvar a humanidade, aqui esteja patente diante daqueles homens e mulheres da altura. Antes de ler ainda o texto bíblico, eu quero ler aqui o início do capítulo 15 do livro de Já Todas as Nações. Mais uma vez estou a usar esta edição da publicadora Servir, e aqui logo no início do capítulo 15, com o título Nas Bodas, diz: Jesus não começou o seu ministério fazendo uma grande obra perante o Sinédrio em Jerusalém. Poderia ter sido essa a sua escolha, não foi? Numa reunião familiar, numa pequenina vila da Galileia, que é Caná da Galileia. Por acaso, eu e a minha mulher tivemos o privilégio de passar por lá. Enfim, privilégio. Pronto, gostámos, não é? Obviamente, dessa experiência de ter ido a Israel e de passarmos em Caná. Eu ainda me recordo de ter memorizado na minha memória, portanto, é uma pequenina vila. Hoje, claro, hoje é bem maior do que seria na altura, não é? Mas na altura era uma pequenina vila da Galileia. Aí foi manifestar o seu poder para aumentar a alegria numa festa de casamento. Assim, ele mostrou a sua simpatia para com os homens e o desejo de lhes proporcionar felicidade. Então, qual é o desejo do nosso Criador para connosco? É proporcionar-nos felicidade. Muitas vezes nós procuramos a felicidade pelas vias erróneas, não é? Não segundo as vias que Deus nos apresenta, que essas é que funcionam e funcionam sempre, não é? Tentado no deserto, beber ele próprio cálice da aflição, dali do deserto, saíra para oferecer aos homens uma taça de graças celestiais, mediante a sua bênção, que santificaria as relações da vida humana. Cá está, os relacionamentos da vida humana têm que ser santificados pelo Senhor. Sem isso, os nossos relacionamentos não são agradáveis, trazem-nos angústia, trazem-nos ansiedade, trazem muitas vezes até outros sentimentos ainda piores, como até ressentimentos e até ódios, não é? Que é terrível, não é? E ninguém pode viver feliz se os relacionamentos que têm com outros não forem saudáveis. Isso é um facto, queridos, e todos creio que reconhecemos isso facilmente. E só vou ler mais umas palavrinhas dela. Ela diz assim: do Jordão, Jesus voltar à Galileia, devia haver um casamento em Caná, pequena vila não distante de Nazaré, que era a cidade onde ele cresceu. Os noivos eram parentes de José e Maria, e sabedor dessa reunião de família, Jesus dirigiu-se a Caná, tendo sido com os discípulos convidado para a festa.
Então Jesus não se imiscuiu, não se diminuiu ao facto de poder participar da alegria destes noivos, desta família, portanto, porque Jesus tem prazer na nossa alegria, na nossa satisfação, nos nossos relacionamentos saudáveis e, portanto, que esta nota tónica fique na vossa mente. Portanto, os relacionamentos, quando são orientados pelo Senhor, são relacionamentos dos quais resultam alegria, satisfação e felicidade. E se assim não for, então alguma coisa não está a correr bem. Okay? E ao contrário daquilo que nós possamos pensar, às vezes o facto de colocarmos no cristianismo ou na religião ou na pessoa de Jesus alguma coisa diferente que não seja a alegria e felicidade que ele possa trazer para os nossos relacionamentos e se calhar separamos, ou seja, onde está Jesus não há alegria, não há felicidade. É exatamente o oposto. Se Jesus não estiver presente é que a felicidade não existe. É verdade. E, portanto, há muitos relacionamentos, casamentos, relacionamentos de amizade e familiares e até de empregados e empregadores, que a coisa pode não funcionar simplesmente porque estamos na nossa força humana. E quando estamos na nossa força humana, nós não temos capacidade para superar os desafios sozinhos, de todo. Então, quando Jesus é convidado, quando o Senhor Jesus, como neste exemplo, se deleita em estar nas relações familiares e nos relacionamentos, é porque ele sabe aquilo que desde sempre, quando criou a instituição do casamento, é que o mesmo trará sem dúvida as suas alegrias, as grandes alegrias, quando ele está presente. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, Milu, queres ler o texto então de João 2, Sim. 1 a 11? Portanto, 1 a 11, não é? Sim. Então diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, então servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou ele a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem, então temos aqui o relato, só comentar aqui alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, quando diz aqui que depois de Jesus ter sido convidado e os seus discípulos para as bodas, agora eu estou a ler aqui numa outra versão, que não é essa que tu leste, e diz: faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, tenho eu contigo. Mais uma vez nós temos aqui uma resposta de Jesus, parece assim uma resposta assim um pouco desajeitada, não é? Assim até um bocadinho fria, não é? Um pouco até rude, não é? Para com a mãe. Bom, certamente, e deixem-me dizer isto, nós lemos aqui as palavras, nós não lemos o tom com que Jesus proferiu estas palavras. E certamente se nós ouvíssemos o áudio das palavras de Jesus, pois bem, o tom com que Jesus proferiu estas palavras era certamente, disso eu não tenho a menor das menores dúvidas, um tom amável, um tom carinhoso, um tom gentil. Mas mesmo assim, e embora o tom fosse certamente carinhoso e gentil, mesmo assim o próprio conteúdo das palavras deixa uma dúvida na nossa mente: mas porquê que Jesus deu esta resposta, não é? Pois bem, Jesus também estava interessado, e não se esqueçam, Jesus também veio para salvar a sua mãe. Pode parecer estranho, não é? Mas Jesus também veio para salvar a sua mãe. E, portanto, Jesus queria que Maria pudesse compreender qual era verdadeiramente a missão dele, não é? Porque muitas vezes nós podemos ver que Maria não compreendia ainda totalmente, portanto, a missão de Jesus. E já agora no trimestre passado, no início do Evangelho de Marcos, vimos uma vez uma ocasião em que Maria
digamos, arrastada pelos irmãos de Jesus a irem buscar Jesus porque achavam que Jesus já estava fora de si, portanto, e que por não comer, não é? Estão a ver, Maria não percebia por vezes, não tinha a imagem completa do ministério de Jesus. E aqui Jesus certamente quer despertar a mente da sua mãe para a sua missão, para a missão dele. Mas não deixa de ser curioso que, apesar de Maria, portanto, receber esta resposta de Jesus, logo a seguir, ela diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, Maria tinha plena confiança naquilo que Jesus fosse dizer, não é? E ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Reparem, isto mostra que era Maria que se sujeitava a Jesus e não Jesus que se sujeitava a Maria, não é? Portanto, a figura principal, alguns dentro do cristianismo tentam elevar muito a figura de Maria. Não, Maria era um ser humano como qualquer um de nós. Claro que foi uma mulher extraordinária, não fosse esse o caso e não teria sido escolhida por Deus para ser a mãe terrena de Jesus, isso é indiscutível, absolutamente indiscutível, mas na sua natureza era um ser humano como qualquer um de nós. Não nasceu sem o pecado original, como alguns tentam fazer crer. Não, nada disso. Ela nasceu como qualquer um de nós nasce, até o próprio Jesus nasceu com uma natureza semelhante à carne pecaminosa. Portanto, que fique isto muito claro. Depois, fala aqui que estavam ali 6 talhas de pedra e em cada uma cabiam 2 ou 3, aqui nesta versão diz almudes. Eu fui ver o que é um almude, e um almude é uma medida de cerca de 25 litros. Embora o dicionário de língua portuguesa, um dos dicionários de língua portuguesa, diga que esta palavra almude vem do árabe al-mude, com 2 Ds no fim, e que significa uma medida de grãos, ou seja, era uma medida que era usada para medir cereais. No entanto, também diz que atualmente varia de 16 litros e meio a 40 litros, dependendo das regiões do país. Ou seja, ainda é usada esta, cada vez menos, claro, mas ainda é usada, portanto, mas de 16,5 a 40 litros, estão a ver? Fazendo a média, dá então à volta dos 25 litros. Portanto, ainda era muito, não é? Se podia cada talha levar 3 almudos, 25 litros, não é? Então, reparem, era 75 litros a multiplicar por 6, portanto, era muito vinho. E isto, porque é que eu estou a dar ênfase a este detalhe? Porque, com este vinho todo, isto dá-nos um indício de que estariam muitas pessoas naquela festa de casamento. Não é como algumas festas de hoje em que estão ali 20, 30 pessoas, não. Ali deviam ser umas boas centenas de pessoas, não é? E, portanto, consumia-se muita comida e muita bebida, certo? Portanto, eram encontros sociais que eram muito agradáveis para as pessoas de então, como são ainda para as pessoas de hoje. Então, diz aqui, portanto, que Jesus então fez este milagre. O mestre Sala não sabia que Jesus tinha feito o milagre, mas quem observou e os discípulos observaram, isto foi então um sinal, lá está, um sinal que mostrou para os discípulos de que aquele seu mestre não era uma pessoa qualquer, não era um ser qualquer. E eu gosto aqui de uma frase que vem aqui na página 114 deste mesmo capítulo que eu já indiquei, que é o capítulo sobre as bodas, que é o capítulo 15, e diz aqui: os primeiros milagres do Salvador fortaleceram os discípulos para poderem enfrentar a oposição. E esta oposição não tardou a vir. Então, esta convicção que veio sobre os discípulos ao verem este sinal que Jesus apresentou, fortaleceu neles a fé para acreditarem que Jesus era, eventualmente, um Messias que tinha sido indicado nas profecias que nós hoje chamamos do Antigo Testamento. Ok? Aliás, mesmo a mãe de Jesus, quando vai ter com Jesus, e Ellen White fala exatamente nesse mesmo capítulo, no fundo ela queria que o seu filho pudesse demonstrar diante daquelas pessoas que ali estavam realmente o seu poder, esse poder de fazer sinais e milagres para confirmar diante daqueles familiares e amigos que realmente o Senhor Jesus era alguém especial e, portanto, era o Filho de Deus, era o Messias, no fundo aquilo que ela estava a aprender e a compreender, que os outros também pudessem perceber isso mesmo. E algo interessante que eu acho aqui também, marido, é nós podermos dizer o seguinte: reparem,
Nós estamos aqui a falar num contexto de um casamento, é verdade, casamento esse que durava alguns dias, como nós já dissemos, e como tu bem disseste, o facto das pessoas estarem ali a conviver uns com os outros, não era só um dia que tinham que prover no alimento e na bebida, mas era ao longo de todos aqueles dias que durava o casamento. E ao contrário do que possamos pensar, Deus se interessa até pelos detalhes da nossa vida, detalhes esses que tragam a felicidade às reuniões entre amigos, entre familiares, e faz-me lembrar aquele episódio entre Marta e Maria, não é? Que às vezes nós poderemos cair muito para um lado e dizer realmente para que é que Marta andou a perder tanto tempo, o mais importante era o que Maria buscou. Mas o Senhor não desvalorizou o trabalho de Marta, porque o ser hospitaleiro, o realmente podermos saber receber, estar com as pessoas, há muitas pessoas que a sua pregação, o seu testemunho é através do seu serviço, ou seja, servem tão bem, recebem tão bem. Eu não estou com isto a dizer que têm muita coisa, podem não ter, mas a questão do saber receber, do saber ser hospitaleiro, de dar esse abraço, Jesus percebeu a importância desses detalhes e ao compreender que, claro, seria uma vergonha, não é? E uma tristeza muito grande para a família dos familiares de Maria e de José, perceberem que afinal tudo já estava a acabar e eles não tinham como receber bem as pessoas. Então reparem, até nestes detalhes o Senhor acaba por demonstrar que se interessa pela felicidade do ser humano. Nós não temos que desprezar ou valorizar extremamente uma função em detrimento de outra. Todas são importantes, todas são necessárias à realização do ser humano, da família, dos relacionamentos, e o Senhor Jesus aqui está presente, realmente dando a entender que para Ele tudo é importante, logo que isso traga exatamente a felicidade, a alegria, que com certeza não anula os princípios divinos, com certeza o Senhor está ali para promover os princípios divinos, e tanto que este sumo que o Senhor Jesus vai fazer como milagre era completamente diferente do que aquele vinho que eles tinham tido até àquele momento, não é? Portanto, este sumo não era de todo alcoolizado, portanto não tinha fermentado, não é? E portanto era algo de maravilhoso que o Criador queria que todos percebessem, que essa questão da fermentação e do álcool não era vontade de Deus, que o ser humano, reparem, por pensarem que daí vem a alegria, nós hoje entendemos que pelo contrário vem muita desgraça. Isso. E a verdadeira alegria vem daquilo que o Senhor Jesus faz e daquilo que o Senhor traga. Portanto, e daí este sumo ser algo excelente, que até o provador disse, afinal, o melhor vinho que costuma ser dado no início está a vir no fim. Mal ele sabia que aquele vinho não tinha nada a ver, e não tinha mesmo em sabor a ver com o primeiro vinho, não é? Ellen White aqui nos diz, ainda neste capítulo, que o vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo do seu próprio sangue, isto na última ceia, era puro sumo de uva. A esse refere-se o profeta Isaías quando fala do novo vinho num cacho e diz: não o desperdices, pois há bênção nele. E há realmente um texto em Isaías 65:8, e eu quero partilhar este texto, porque por vezes, e isto vem aqui referido na lição e bem, o termo grego para a palavra que é traduzido por vinho é a palavra oinos, e a palavra oinos é usado tanto para o sumo de uva fresco como para o fermentado. Ou seja, muitas vezes, ou quase sempre, é o contexto é que nos indica se é o vinho puro, ou o vinho doce, ou se é o vinho já fermentado, o vinho alcoolizado. Mas aqui em Isaías, portanto, no capítulo 65 e no versículo 8, reparem, eu vou ler aqui na minha versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, e diz aqui o seguinte: assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, e na versão Almeida Revista atualizada que a minha mulher tem, diz, como quando se acha vinho num cacho de uvas. Eu pergunto, que tipo de vinho é que está dentro do cacho de uvas? Então, ainda não saiu dos bagos, não é? E, portanto, aquele sumo, aquele vinho que lá está dentro do cacho de uvas não pode ser fermentado. É o doce, não é? É o sumo doce, não é? Então diz, há bênção nele, ok? Aliás, a palavra mosto, que vem aqui nesta versão, eu fui ver ao dicionário, e no dicionário diz mosto,
sumo da uva antes de se completar a fermentação. Ou seja, portanto, cá está. Isto vem do latim, a palavra mosto vem de uma palavra latina, musto, com U, no início e no fim, que significa vinho doce. Aliás, nós até usamos cá em casa um sumo de uva que compramos aí numa loja e vem lá mosto. Portanto, mosto é o vinho doce, não fermentado, portanto, sem álcool. Portanto, foi este. E não poderia ser de outra maneira, só dizer mais isto, porque foi Cristo, e Ellen White ainda aqui diz que no Velho Testamento deu aviso a Israel: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E quando vimos aqui vinho neste contexto, obviamente que é o vinho fermentado, não é? Porque não é o vinho doce que vai ser escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Então não faria sentido o Senhor, que no passado tinha dado indicações tão claras sobre esta bebida fermentada, que Ele agora fosse dar essa bebida fermentada às pessoas. Não faria sentido nenhum. Portanto, o Senhor é coerente. Diz. Era isso mesmo que eu ia dizer, que acabaste de referir. O facto de, quando nós estudamos a palavra de Deus ou algum assunto nela contido, nós teremos que perceber o seu todo, ou seja, qual é o ensino geral que o Senhor faz sobre esse assunto, para não tirarmos conclusões erradas. E, portanto, como disseste muito bem, se em toda a Escritura nós encontramos recomendações que vêm da parte de Deus para realmente fugirmos das bebidas fortes, portanto, dessas bebidas alcoolizadas e outras, não é? Porque fazem mal ao nosso organismo, fazem mal, portanto, a várias partes do nosso corpo. O próprio Criador, sabendo todas as coisas, não iria fazer naquele momento, criar naquele momento algo que fosse fazer mal, portanto, psicologicamente e fisicamente àquelas pessoas que ali estavam. Muito bem. Ok, vamos passar então para o segundo sinal na Se Galileia. calhar só dizer um detalhe, marido, nesta questão da água e do vinho, é interessante que o Senhor Jesus, ao usar e estar naquele contexto, não é, daquela festa, mas ao mesmo tempo a água que simbolizava o seu batismo, não é, e o vinho que depois é transformado no vinho, que seria o momento da sua morte, e portanto o derramar o sangue por cada um de nós. Então reparem, há toda uma simbologia e aprender da palavra de Deus é algo maravilhoso, porque nunca cessa, é uma fonte que nunca cessa de ensinamento e que aprendemos bastante. E o Senhor Jesus naquele momento está a dar sinais, inclusive, da sua messianidade, ou seja, desse Messias que vem, que é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou seja, há ali aquela representatividade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo com um objetivo. E qual é o objetivo dele ter vindo a este mundo? Foi morrer por cada um de nós. Aí está o sangue, o simbolismo do vinho, não é? Do seu sangue que seria derramado na cruz. Muito bem. Vamos passar então à lição de segunda, sobre o segundo sinal na Galileia. E agora vamos fazer um salto, cá está. Portanto, o nosso estudo deste trimestre não será, portanto, sequencial, segundo o texto, mas será salteado, portanto, focando apenas em alguns temas essenciais. E vamos agora para o capítulo 4 do Evangelho de João e vamos ler a partir do versículo 46 e eu vou ler aqui. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, e aqui João refere-se a Caná da Galileia. Quando diz aqui segunda vez foi porque já tinha ido uma primeira. Qual foi essa primeira? Foi quando ele fez o tal milagre lá na festa de casamento, correto? Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Portanto, não há aqui margem para dúvidas. E havia ali um régulo. Já agora, esta é uma palavra que esta versão é mais antiga, não é? Ela data do início do século XX e já não é muito usada, mas régulo, portanto, significa um oficial do rei, que aliás é essa a expressão que vem na versão mais recente. Aliás, régulo tem a ver com rei, não é? Portanto, era um oficial do rei. E havia ali um régulo cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais e milagres, não crereis. Parece que aqui a resposta de Jesus foi um bocadinho dura também, foi assim um bocadinho fria, não é? E aliás aqui na lição de segunda temos aqui este seguinte comentário: à primeira vista, a resposta de Jesus à súplica do nobre, ou do régulo, pode parecer dura. No entanto, este funcionário tinha feito da cura do seu filho o critério para acreditar em Jesus. Eu gosto muito do comentário que agora o autor diz a seguir. Jesus leu o seu coração e identificou a doença espiritual que era mais profunda do que a doença que ameaçava a vida do seu filho.
Ou seja, o pai estava com uma doença mais grave do que o próprio filho, não é? E Jesus quis despertar nesse homem a convicção de que ele não estava bem. E agora diz aqui, foi com surpresa e choque que o homem reconheceu subitamente que a sua pobreza espiritual podia custar a vida do seu filho. Então o que é que acontece? Vou retomar a leitura no versículo 48. Então Jesus lhe disse, se não vires sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o répil, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saindo ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram, ontem, às 7 horas corresponde mais ou menos às 13 horas do nosso horário de hoje, ou seja, 1h da tarde, e a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Espantoso, toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Então, aqui foi outro sinal espantoso, não é, que Jesus fez e que mostra o seu poder divino, que estava a irradiar. Estava Jesus no início do seu ministério. E, portanto, estava, através destes sinais, destes milagres que Jesus fazia, estava a irradiar para todos a ideia, a convicção, para ficasse bem claro na mente de todos, de que não poderia ser um homem qualquer, porque não é um simples ser humano que faz coisas destas, não é? Não é. Claramente não é. Milu, algum comentário mais? Sim, sem dúvida. Repara, isto aqui é algo de extraordinário. O facto do Senhor Jesus também se interessar pelas dores dos seus pais em relação aos seus filhos. E com certeza ele compreendeu a dor deste Senhor. Quando ele diz que roga, ou seja, um rogo é qualquer coisa que vem de dentro para fora, ou seja, é uma aflição, é uma angústia em que a pessoa sente necessidade, neste caso, de que Jesus pudesse agir na vida daquele filhinho que estava quase à morte. E nós, infelizmente, já passamos uma aflição muito grande em relação a um dos nossos filhos e não há essa dor que possa ser traduzida em palavras da angústia que se sente quando vemos um filho morto ou um filho mesmo à morte. E é interessante notar que, e aqui isto dá-nos um alento e uma graça grande que vem da parte de Deus, embora o Senhor de alguma forma repreendesse aquele homem quando ele faz exatamente, então, se não houver milagres tu não crês, porque ele sabia o que ia no coração daquele homem, como Ellen White diz, ele tinha tomado a decisão, se este homem, que era o Mestre Jesus, curar o meu filho, eu vou crer nele, se ele não curar, eu não vou crer. E às vezes nós fazemos estas brincadeiras, não é, entre aspas, na nossa limitada humanidade, parecendo que achamos nós que podemos mover o braço de Deus, ou que temos capacidade para mover esse poder de Deus. Mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, o Senhor que sempre quer de nós cuidar, por vezes até passa por cima a nossa própria incredulidade. E Ele, por amor àquele homem, por amor àquele menino, também por amor àquele sinal que traria resultados não só na vida daquele homem, mas também toda a sua casa, porque é assim que acaba por terminar este relato bíblico, o Senhor acaba por atender à sua oração, ao seu pedido, não é? À sua súplica. E eu acho muito curioso este detalhe, é que este homem até está a dizer como é que Deus tem que fazer um milagre, como é que Jesus deve fazê-lo. Ou seja, Senhor, desce, portanto, vai até a minha casa e cura o meu filho. E quando o Senhor lhe dá a entender, olha, vai porque o teu filho já está curado, o Senhor está aqui a dar a entender, queridos, que no fundo o Senhor, não é Deus que tem que descer até nós, não é o Senhor que tem que descer até nós é que temos que nos elevar até Ele. E quando nós nos elevamos até Ele, as orações são respondidas, porque junto dEle nós não vamos pedir nada que Ele não esteja de acordo e que Ele não aprove para a nossa vida. E quando este Senhor Jesus diz a este homem, vai, como ele diz aqui, vai porque o teu filho vive, não diz que este homem duvidou. Eu creio que
entrevista breve que o Senhor Jesus teve com ele acabou por convencê-lo realmente que ele estava diante do Messias, diante do Mestre, e ele, bastou o Senhor Jesus dizer, olha, vai, porque teu filho vive, que ele não pergunta de certeza, Senhor, é melhor vires comigo, olha que se calhar junto do meu filho tu ias compreender melhor as coisas. Não, o versículo diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E tanto partiu que Ellen White diz que ele não foi a correr para casa. E não foi a correr porquê? Porque ele já tinha a certeza que a oração tinha sido respondida. Certo. Ele tinha, e quando os seus servos vão ter com ele não fica admirado do seu filho estar curado, não é essa admiração que ele tem. Ele só quer confirmar uma coisa, a que horas é que o meu filho começou a melhorar? E a hora em que eles dizem que é às 13 horas da tarde, que a febre começou a abandonar o corpo daquele menino, e eu acho que deve ter sido impressionante. Quando nós percebemos que o restauro, a saúde vem, a cor, a graça, a alegria, aqueles homens vivenciaram isso, viram aquele menino a ser recuperado, e eles confirmam que foi exatamente à hora que o Senhor Jesus tinha dito, o teu filho vive. E isto confirmou a fé deste homem, e reparem, não há relógio nas mãos de Deus, não há hora que nós digamos que é o Senhor que tem que fazer. Para o Senhor não há adiantamento nem atraso, é na hora certa, na hora que Deus achar que as nossas orações ou os nossos pedidos devam ser atendidos, o Senhor não se adianta nem tarda, é na hora certa em que nós somos atendidos nas nossas orações. Sem dúvida. E só mais um comentário, quando ele diz Senhor, desce, o Senhor mostrou a este homem que não precisa de seguir os nossos conselhos, as nossas diretrizes, não é? Porque nós muitas vezes parece que damos recomendações a Deus, que Deus tem que agir assim e assim assado, não é? Mas bem, Deus não precisa que nós lhe indiquemos, Ele sabe, porque Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo, não é? Curiosamente, há aqui um comentário de Ellen White, portanto, isto é no capítulo 20, se não virdes sinais e milagres, é o título do capítulo 20, no Desejar Todas as Nações, e ela diz aqui, Caná não era muito longe de Cafarnaum, e realmente não é, enfim, ainda é uns quilómetros, mas não era assim muito longe. De modo que o oficial poderia ter chegado a casa na tarde do dia em que estivera com Jesus, mas não se apressou na jornada de regresso, só na manhã seguinte chegou a casa, que chegada aquela. Ao partir à procura de Jesus, tinha o coração opresso em dor, o brilho do sol afigurava-se-lhe cruel, uma ironia o cântico dos pássaros, quão diferentes eram agora os seus sentimentos. Dir-se-ia que toda a natureza se revestira de um novo aspecto. Viu tudo com novos olhos. Enquanto a tranquilidade das horas matinais prosseguia na sua jornada, parecia-lhe que toda a natureza o acompanhava num louvor a Deus. Estando ainda a alguma distância de casa, os servos foram ao seu encontro ansiosos por sossegá-lo, pois pensavam que estava aflito. Ele não mostra nenhuma surpresa em face das notícias que lhe trazem, mas com profundo interesse, que não podem compreender, indaga a que horas a criança melhorara. Respondem, ontem, à 7ª hora, a febre deixou. Na mesma hora em que a fé do pai se apegara à afirmação teu filho vive, o amor divino tocara a criança moribunda. Fantástico. Fantástico mesmo. Eu acho interessante, já agora disso que tu estás a ler, e quando eu li isso impressionou-me bastante. Repara que o caminho que este homem faz até Jesus é o mesmo que ele vai fazer depois de Jesus até casa. Mas a caminhada que ele faz para ir ao encontro de Jesus, a própria natureza se lhe afigurava triste. Nem o canto dos pássaros lhe dizia fosse o que fosse, não lhe transmitia alegria. Porquê? Porque ele ia com o coração profundamente preocupado, angustiado pela condição de saúde, de falta de saúde do seu filho. E agora reparem, quando ele vem de Jesus, quando ele crê que realmente o Senhor já tinha atendido à sua oração, ele diz que aquela caminhada foi uma bênção, que o chilrear dos próprios pássaros já tinha um cântico diferente. Não eram os pássaros que tinham um cântico diferente, eles cantavam exatamente da mesma forma como quando o homem foi ter com Jesus. Claro. Mas isto mostra-nos algo. Quando o nosso coração está repleto de angústia, quando o nosso coração está repleto de dificuldades, nós não temos como muitas das vezes entender o que Deus possa até enviar à nossa volta para nos ajudar e para nos fortalecer. Mas quando vamos a Jesus e nele depositamos os nossos fardos, depositamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos problemas,
Queridos, sem dúvida que a caminhada de regresso é muito mais leve, muito mais airosa, muito mais feliz e abençoada, porque o peso já saiu de nós. O Senhor pegou naquilo que nós não conseguíamos suportar e então o Senhor faz-nos sensíveis às coisas que estão à nossa volta, que demonstrarão ainda mais o amor de Deus. É algo maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. É o coração aliviado pela graça do Senhor. Isso, não é? isso. E eu há bocadinho ainda queria ler aqui este outro parágrafo muito pequenino, onde ela relata aqui, Ellen White: o pai corre para junto do filho, aperta-o de encontro ao coração, como alguém resgatado da morte, e dá repetidamente graças a Deus por essa maravilhosa restauração. Eu posso imaginar a alegria deste pai, não é? Sem dúvida. Todos nós conseguimos facilmente imaginar, não é? Mas aí o coração do pai é transportado para a gratidão que ele tem para com o Senhor Jesus. Não admira que o texto bíblico diga que creu ele e toda a sua casa, não é? Portanto, aqui este milagre de Jesus, portanto, em fazer algo concreto, algo que nenhum ser humano poderia fazer, sem dúvida levou toda aquela família, não é? Começando pelo pai, a reconhecer que estavam na presença de alguém absolutamente divino, não é? E portanto este foi mais um sinal então que Jesus na Galileia, e sabemos pelo evangelista Mateus que foi onde Jesus começou o seu ministério depois de vir do Jordão, depois de ter sido batizado por João Batista. Então Jesus aqui na Galileia então começa a fazer estes milagres e não é por acaso então que a sua fama começa então a espalhar-se por todo lado, não é? Porque não é nenhum ser humano, volto a dizer, que faz coisas destas, não é? Isto é óbvio, não é? Ok, muito bem, podemos avançar então. E vamos agora avançar, portanto, para outro milagre, e esse outro milagre vem mencionado, portanto, no capítulo 5 de João, não é? Milu, vou-te pedir para leres então os versículos 1 a 9, ok? Ok. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele era o dia de sábado. Muito bem. Então temos aqui outro relato de outro milagre. Este não foi feito na Galileia. Porquê? Porque, como diz aqui o versículo 1, portanto, havia uma festa entre os judeus, e essa festa era, normalmente as festas eram vividas na capital da Judeia, não é? Que era Jerusalém, e então diz que Jesus subiu a Jerusalém. Só um detalhe, é mesmo um detalhe, onde reparar que todas as vezes que se fala de caminhadas para Jerusalém é sempre a subir, e isto não é por acaso, é que Jerusalém fica num alto, e todas as estradas que vêm de várias direções e que vão para Jerusalém são todas a subir. Portanto, isto é factual, e nós estivemos lá e fizemos a viagem de autocarro de Jericó para Jerusalém e era autoestrada, sempre a subir, sempre a subir. Vindo do aeroporto de Tel Aviv é sempre a subir também. Portanto, por onde se vai para Jerusalém é sempre a subir. Então Jesus foi a Jerusalém e diz aqui que encontrou, portanto, este homem lá junto ao tal tanque. E Ellen White, aqui no capítulo 21 do seu livro Desejar Todas as Nações, com o título Betesda e o Sinédrio, ela diz logo no segundo parágrafo, aliás, vou ler o primeiro parágrafo também, diz assim: ora, em Jerusalém há, próximo da Porta das Ovelhas, era o nome de uma das portas que dava acesso à cidade, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Em certas ocasiões as águas desse tanque eram agitadas e acreditava-se, ou seja, era a crença popular, acreditava-se que isso era o resultado de poder sobrenatural, e não ficava a crença popular por aqui, pois continua dizendo, e que o primeiro que entrasse na água depois de terem sido agitadas ficaria curado de qualquer doença que tivesse. Centenas de doentes afluíam ao local,
mas tão grande era a multidão que se precipitava quando a água era agitada, que homens, mulheres e crianças mais fracos eram atropelados. Muitos não se podiam aproximar do tanque, e muitos dos que conseguiam chegar até lá morriam à beira dele, imaginem. Tinham sido construídos à sua volta abrigos para proteção dos doentes contra o calor do dia e o frio da noite. Alguns passavam a noite nos alpendres, arrastando-se para a beira do tanque dia a dia, numa esperança vã de cura. Ok? E esta era a realidade deste homem, provavelmente há já 30... Eu digo provavelmente porque não sabemos se, desde que ele ficou, portanto, paralítico, ele foi logo para o tanque, não é? Pode não ter ido logo. Mas, certamente, ele já tinha passado muitos anos ali. E ali passava, noite e dia, noite. Uma existência, certamente, sem qualquer esperança, enfim, vazia, completamente de significado, não é? E Jesus vai pegar, digamos, eu diria que este paralítico que Jesus vai curar era de todos aqueles que estavam ali entre aquela multidão, se calhar o mais desgraçado de todos eles, aqueles lá estavam há mais tempo, e Jesus vai exatamente pegar no mais desgraçado de todos eles e vai fazer esta cura fabulosa. E da mesma forma que aquele homem, o pai daquele menino que estava doente, acreditou pela fé que Jesus o tinha curado, este homem também vai acreditar. Reparem que quando o homem lhe diz, levanta-te e toma a tua cama e anda, o homem podia ter dito, mas como é que eu me levanto se eu estou paralítico há 38 anos, não é? Mas este homem acreditou naquele momento, e aqui eu quero aqui, portanto, ler também o que diz Ellen White mais à frente, na página 158, tudo isto é no capítulo 21, diz assim, Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele, disse simplesmente, levanta-te, toma a tua cama e anda. A fé do homem, todavia, agarra-se àquelas palavras. Cada nervo e músculo vibra com uma nova vida e a energia da saúde enche os seus membros paralisados. Sem duvidar, obedece à ordem de Cristo e todos os músculos lhe correspondem à vontade. Pondo-se de pé num salto, sente-se um homem no gozo pleno das suas faculdades. E reparem, Jesus não lhe dera nenhuma certeza de auxílio divino. O homem podia ter duvidado. E agora reparem o que ela diz a seguir. Perdendo a única oportunidade de cura. Se ele tivesse duvidado, não teria sido curado. Irmãos, a dúvida pode ser terrível para a nossa experiência de fé, para a nossa caminhada com o Senhor. Não temos nenhuma legitimidade para duvidar. Quando o Senhor diz algo, e como é que o Senhor fala hoje até nós? Fala através da sua palavra. Se está escrito, é isso. Ponto final, parágrafo. Não há como duvidar. Devemos acreditar plenamente no assim diz o Senhor, no assim está escrito. E se nós não duvidamos, então o Senhor pode fazer maravilhas por nós. Não podemos duvidar. Eu incomodo-me, eu digo muito naturalmente, eu incomodo-me de ver pessoas que se dizem crentes, professam ser crentes e por vezes admitem algumas dúvidas sobre algo que está escrito na Palavra de Deus. Isso incomoda-me, não é por mim, é pelas pessoas, porque eu sei que se as pessoas continuarem a alimentar essa dúvida, pois bem, a vida não lhes irá sorrir, como o Senhor desejaria que sorrisse. Então não temos o direito de duvidar do que quer que seja esteja na Palavra de Deus. Quando Deus diz, está dito. E aquela palavra é para ser tomada 100% a sério. Acabou, ponto final, parágrafo, não há discussão. Agora, podemos ter as nossas dúvidas, sim, mas não permitir que essas dúvidas nos levem à incredulidade. Certo? Ok? Portanto, isto é fundamental, queridos. No fundo, portanto, a dúvida, o contrário, é a fé, é a confiança. Mas a fé e a confiança é um dom de Deus, ou seja, é algo que o Senhor tem que em nós colocar, porque tudo, é verdade que nós colaborando com Ele, essa fé se fortalecerá a cada dia, a cada ano, a cada momento, porque estamos a ver a ação de Deus no nosso meio. É um dom de Deus, mas se eu não pegar nesse dom e não o exercitar, ele não se desenvolve em mim. Exatamente, exatamente. É interessante, estavas a falar naquela questão de, pronto, e que se lia quando as águas agitavam, queriam que era um anjo, não é? Como aqui o relato bíblico diz. Eu recordo-me quando estávamos lá em Colonge, não é, na nossa formação em teologia, o pastor Roberto Badenas, portanto, que muitos de nós conhecemos e portanto, pelos seus livros também que ele faz muito bem, da questão dos encontros, e ele fazia referência a esta questão das águas que se moviam, que poderia ser nada mais, nada menos do que um depósito de água que ficava mais acima,
e que volta e meia eram abertas as torneiras para essa canalização ir enchendo esses tanques que por entrarem lá para dentro e saírem água se ia escoando, e quando, claro, é aberta essa torneira, há todo um refluxo de água que vai e que faz com que as águas se movimentassem. Mas esta questão é que a crença pode ser muito, mesmo que seja em algo que não é real, às vezes o Senhor acaba, e quantas pessoas há de forma ignorante, não é? Que ignoram a palavra do Senhor, que são verdadeiros crentes em Deus, não conhecem toda a palavra do Senhor, nem toda a sua vontade, e não é por isso que Deus não deixa de atender quando a fé realmente é manifestada muito grande, e porque ignoram, portanto não conhecem as outras coisas, não têm como fazer diferente. E o que eu acho muito pertinente e interessante é que o Senhor Jesus aborda este homem com uma pergunta que nós diríamos assim: mas que tipo de pergunta é esta, Senhor? Então que queres ser curado? Então, mas com certeza que aquele homem não é há 38 anos que ali estava, por alguma razão ali estava, e tanto, Ellen White diz isso quando este Jesus lhe pergunta: queres ser curado? Diz que há tantos anos aquele homem não tinha recebido um alento, uma esperança como esta palavra de Jesus que chega até ele. E quando ele diz que quer ser curado, acende-se novamente a esperança na mente deste homem, a possibilidade de quem sabe então haver uma solução, mas ao mesmo tempo que vem também decai logo, porque ele constata a sua realidade e faz um lamento. E o lamento que ele faz a Jesus: olha, Senhor, eu até gostava, mas os outros passam primeiro que eu, portanto não tenho como que isso ser atendido na minha vida. E é interessante quando o Senhor Jesus faz-nos esta pergunta: queres ser curado? Porque às vezes eu até escrevi aqui na reflexão e no estudo desta lição, eu coloquei assim: quando nós adotamos as nossas paralisias como normais, nós achamos que elas são inalcançáveis ao poder de Deus. As nossas próprias paralisias, nós próprios, é que o Senhor está-nos a dizer na sua palavra que Ele tem poder para tudo. Nós até recebemos esse alento e, se calhar há solução, mas de repente olhamos para nós próprios e dizemos: não, isto é impossível. E não é por acaso que aqui na lição de sexta-feira, na citação que vem aí na sexta-feira, já agora eu gostava de ler, porque vem ao encontro deste mesmo milagre, que diz aqui: por meio da mesma fé nós podemos receber cura espiritual. Eu queria mesmo ler este texto. Pronto, fomos pelo pecado separados da vida de Deus, temos a mente paralisada, somos por nós mesmos tão capazes, e agora reparem, de viver uma vida mais santa como aquele homem era capaz de andar, ou seja, a gente não consegue, sozinhos não conseguimos estas vitórias sobre o pecado. Que essas almas acabrunhadas, lutadoras, olhem para cima. O Salvador inclina-se sobre a aquisição do seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ficar são? É a pergunta que o Senhor Jesus nos faz. Ordena-nos que nos levantemos com saúde e paz. Não devemos esperar sentir que estamos curados. Devemos crer na sua palavra e ela se cumprirá. Ponhamos a nossa vontade do lado de Cristo. Queiramos servi-lo e, agindo de acordo com a sua palavra, então receberemos força. Seja qual for a má prática, a paixão dominante que, devido à longa condescendência, acorrenta o espírito e o corpo, Cristo é capaz de nos libertar e anseia fazê-lo. Comunica vida à alma morta em ofensas e porá em liberdade o cativo que está preso pela fraqueza, pelo infortúnio e pelas cadeias do pecado. Portanto, isto vem no desejar todas as nações. Que algumas pessoas, ou seja quais forem os anos em que estamos paralisados ou cativos diante de algum pecado que realmente nos domina e que nos aprisiona, o Senhor faz-nos esta pergunta como outrora fez a este paralítico: queres ficar são? E quando o Senhor Jesus realmente diz: levanta-te, toma o teu leito e anda, este homem não começa a perguntar: mas quem é este? Então eu já estou aqui há tanto tempo e eu só queria alguém que me metesse no tanque. Mas realmente ele atende num impulso, como diz Ellen White, num impulso, dá um salto, esse salto de fé que se agarra a esta oportunidade de solução para a sua vida, e como diz Ellen White, se ele fosse incrédulo naquela hora, teria perdido para todo o sempre a oportunidade de ficar curado. E que bonito que é, e que graça é que é. E já agora eu gostava só de dizer algo também, marido, é que
Quando nós lemos esta parte e a dizer que havia lá muitos, não é? Coxos, paralíticos, cegos, aquilo devia de ser uma visão triste, não é? E deprimente de tantas pessoas a buscarem ali a ajuda. Nós questionamos, Jesus tinha poder para curar todos, mas não o fez. Portanto, não é falta de poder da parte de Deus que foi o motivo de não atender às mazelas de todos aqueles que ali estavam. Mas pode haver aqui duas razões. Uma delas, Ellen White refere, diz que se o Senhor num dia de sábado tivesse curado, não um, mas tivesse curado todos aqueles que ali estavam, aquilo ia causar um tumulto e uma perseguição precoce. Se com um já fez o que fez... Se com um já fez o que fez, imagina se fosse... Exatamente. E também aqui o que temos que considerar, isto na nossa vida, que caminhamos e às vezes nos questionamos, porque é que alguns queridos nós percebemos que passam por um desafio de saúde e são curados, outros passam exatamente pelo mesmo desafio e não são curados, uns acabam por viver, outros acabam por morrer. Aqui, sobretudo, o que nós temos que pensar é que nós estamos nas mãos de Deus, independentemente do plano que Deus tenha para cada um de nós. E o plano que Deus tem para cada um de nós pode não ser igual, pode não ser a mesma coisa, não é? A uns o Senhor levou para o céu diretamente, a outros fez-nos cortar a meio, tirar a cabeça ou morrer de cabeça para baixo. E nós dizemos assim, então, mas uns eram mais santos do que outros, uns adoravam mais a Deus do que outros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o plano que Deus tem para a nossa vida. E quando nós descobrimos e aceitamos o plano que Deus tem para a nossa vida, independentemente qual seja o fim, ou vivamos ou morramos, nós nos sentimos em paz porque estamos no plano de Deus e aceitamos a sua vontade para a nossa vida. Amém. E isto é importante. É isso mesmo. Muito bem. Então vamos passar à próxima etapa da nossa lição, que tem a ver, que é referida na lição de quarta, e vai ser a reação dos líderes eclesiásticos da altura, portanto, a este milagre que Jesus fez e particularmente a esta cura deste paralítico em Betesda. Não se esqueçam que esta cura foi feita em Jerusalém. Jerusalém era o centro da vida religiosa da nação e então estes líderes começam, nós já vimos no trimestre passado, portanto, como Jesus foi constantemente vigiado, criticado pelos líderes religiosos. Portanto, estão a ver, isto começou logo no início do ministério de Jesus, logo. Portanto, Jesus tinha feito alguns milagres na Galileia, veio a Jerusalém e foi logo. O que é que nos é dito aqui? Vamos ler então os versículos 10 a 16 de João 5. Diz assim: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E eu creio que terão feito isto certamente numa voz que se mostrou rude, exatamente, isso. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ou seja, o homem aqui desculpou-se, não podia ter melhor desculpa. Olha, aquele que me curou é que disse para eu fazer isto, portanto, vejam lá. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E ele nem sabia quem era, versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Ou seja, Jesus curou e depois, digamos, fugiu, entre aspas, por entre a multidão, e ele nunca mais ouviu, nem sabia de quem era. Versículo 14. Depois, Jesus encontrou no templo, ou seja, posteriormente, não é, ao momento da cura, encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. O que é que isto mostra? Mostra que a razão ou causa da paralisia daquele homem tinha sido o pecado. Tinha sido o pecado. Não sabemos exatamente o que terá sido, não é? Pode ter sido, digo eu, é uma hipótese, atenção, não tomem isto como sendo necessariamente válido, não é? Ele pode ter, por exemplo, ter caído em algum vício, não é? Que o prejudicou, teve algum acidente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, acho que já contei aqui uma vez essa experiência, eu era jovem ainda, tinha 21 anos, e visitei, durante uma das visitas de estudo que fiz no meu curso de enfermagem, um hospital, portanto, que era, portanto, onde se fazia a recuperação, era um hospital, portanto, de fisioterapia, não é?
e estava lá um jovem, exatamente da mesma idade que eu tinha na altura, 21 anos, e ele estava tetraplégico. Tetraplégico. Sabe o que é que isto significa? O paralisado dos membros inferiores e dos membros superiores. Porquê? Porque tinha feito uma fratura da coluna cervical e essa fratura, portanto, quebrou a medula e ele ficou tetraplégico, paralítico dos 4 membros, ok? Porquê? Porque tinha tido um acidente de moto e ele ia numa estrada nacional, portanto não era autoestrada, que não havia na altura, de Cascais para Lisboa, ia a 180 km por hora e numa curva despistou-se e andou aos rebolões, fez fratura da coluna cervical e ficou tetraplégico para o resto da vida, com 21 anos de idade. Porquê que este homem que Jesus curou ficou paralítico? Terá sido alguma maluqueira do género desta que eu acabei de contar? Pode ter sido, pode ter sido outra experiência. O que é certo é que Jesus ligou a paralisia dele ao pecado. E Jesus agora faz-lhe uma advertência: olha, já estás são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Irmãos, há uma ligação entre a doença e o pecado. Não podemos, muitas vezes nós tentamos esquivar-nos, e aliás aqui na lição é feita a pergunta: qual é a relação que pode haver? Às vezes pode não haver, ou seja, eu posso não sofrer necessariamente, ou melhor, posso sofrer algo que não é diretamente imputável a mim. Sim, é verdade, pode haver esses casos, sim, mas também há outros casos em que aquilo que eu sofro, aquilo que nós sofremos, tem a ver com os nossos pecados. Isso não podemos dar a volta. E muitas vezes nós queremos dar a volta, sabem porquê, irmãos? Porque nós não queremos ter a coragem e a humildade para reconhecer os nossos erros. Porque nos é duro. E então nós precisamos de ter a coragem para reconhecer os nossos erros. Sem esse reconhecimento que nos leva a uma confissão, não há cura para nós. Então este homem aqui, certamente que ele reconheceu, não é? Ficou grato ao Senhor. E depois diz aqui, versículo 15, ainda, e vou ler o 15 e o 16, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E assim que este homem passa aos judeus, ou seja, aos líderes eclesiásticos, a informação de quem o tinha curado, que era Jesus, reparem na reação deles, versículo 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. E matá-lo porquê? Ele não tinha feito uma boa obra. Porque fazia estas coisas no sábado. Imaginem o que ia na mente destes indivíduos. Então, para eles, Jesus tinha feito uma coisa terrível. Tinha cometido um grande pecado, não é? E o pecado era ter feito uma obra destas ao sábado, porque ao sábado não se pode fazer nada. Tem que se repousar segundo o mandamento. E isto segundo as leis e regulamentos que eles próprios tinham inventado. E reparem, eles estavam tão preocupados que Jesus tinha violado o sábado, mas já não estavam preocupados de matar Jesus, de querer matar Jesus, como se isso não fosse violação nenhuma de nenhum mandamento. Olhem como a hipocrisia é cega. Cega mesmo. Eles queriam matar Jesus por Jesus ter violado um mandamento. E para punir Jesus por algo que eles achavam que era pecaminoso, eles próprios iriam cometer um pecado. Estavam já a cometer pecado, porque o homicídio começa na mente, como Jesus explicou no Sermão da Montanha, assim como o adultério começa na mente, o homicídio também, não é? Então, eles já tinham na mente o desejo de matar Jesus. Estavam ou não estavam em pecado? Claramente. Isto é terrível, absolutamente terrível. E, portanto, como diz o título desta lição de quarta-feira, eram mesmo corações duros. Corações muito, muito, muito duros. E diz aqui claramente, Jesus estava a tentar levá-los a verdades bíblicas mais profundas, para além das regras e dos regulamentos criados pelo homem, não de origem divina, que em alguns casos tinham sufocado a verdadeira fé. E as pessoas naquele tempo, instruídas pelos mestres religiosos da época, eram mais ensinadas nos regulamentos humanos, nas regras humanas, do que nos regulamentos e nos mandamentos de Deus. Terrível isto. Será que a religião não sofre deste mesmo mal? Claro que sim, não é, Milo? Eu creio que, ao estudar, eu escrevi aqui uma frase que dizia assim, escrevi assim: corações e mentes sem o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, jamais se renderão mesmo diante das manifestações divinas. Ou seja, mesmo que seja óbvio de poder divino, do dunamis ou do semaion, ou seja, os sinais, os milagres,
que aconteçam à nossa volta, que venham da parte de Deus, se o Espírito não está rendido, a nossa mente não está rendida ao Espírito de Deus, não tem como convencer essas pessoas, e às vezes nós ficamos frustrados mesmo no nosso ministério de testemunho pessoal, não é? Ou de evangelismo, ou de missão, e nós perguntarmos, mas porquê que não entendem? Porquê que não compreendem? É tão óbvio, é tão claro, é óbvio e é claro quando é o Espírito de Deus que assiste, porque é o Espírito de Deus que convence, é o Espírito de Deus que mostra, é o Espírito de Deus que esclarece. E aqui estavam estes homens, reparem, eu fico assim a pensar realmente, e Deus nos perdoe, se alguma vez nós agimos de tal forma, ou de forma até parecida, porque reparem, este homem, depois de 38 anos, caminha, corre, salta, e estes homens, em vez de se rejubilarem, se alegrarem com a manifestação deste milagre, desta alegria, que eu imagino a alegria deste homem, da sua casa, dos seus amigos, pela primeira vez este homem vai à igreja, e é na igreja que estão ali aqueles que querem saber afinal quem é que o mandou levar a esteira para casa, a cama para casa. Que nem era uma cama, aquilo era uma simples esteira, como disseste muito bem. Era uma esteira, era uma coisa... Não era uma cama muito grande, muito pesada. Sem dúvida, mas é a tal questão cama, talvez. Isso, da miudez, da mesquinhez, que muitas das vezes em nome de Deus, porque reparem, em nome de Deus, quando a pessoa tem zelo, mas sem entendimento, em nome de Deus fazes coisas tão impressionantes, negativamente falando, como foi estes homens, de coração duro porque achavam que era mais importante respeitar-se uma regra humana, porque isso não estava na palavra de Deus. Claro. E o Senhor Jesus veio mostrar que se alguma coisa o sábado serve, é para trazer libertação, é para trazer alegria, é para trazer cura, é para fazer o bem. E estes homens realmente cegos na sua própria religião, reparem, não é por ser religioso que automaticamente eu estou salvo. Eu tenho que perceber de onde é que vem, a religião é o relacionamento. Se eu tenho religião e não tenho relacionamento, eu não tenho salvação. Eu posso saber a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas se ela não é com a ajuda de Jesus e num relacionamento com Jesus praticada no meu dia-a-dia, eu um dia não estarei entre os salvos. Um dia serei daqueles, mas eu fiz isto, e o Senhor diz, não, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Que Deus tenha misericórdia de nós e que realmente nós percebamos quais são as coisas de Deus que devam ser louvadas e as coisas que são meramente coisas humanas e que essas têm que ser reprovadas. Muito bem. Aqui Ellen White diz que o paralítico restabelecido curvou-se para apanhar a sua cama, que era apenas uma esteira e um cobertor. Uma esteira e um cobertor. E ao endireitar-se novamente, com uma sensação de deleite, olhou em volta, à procura do seu libertador, mas Jesus desaparecera entre a multidão, conforme comentei há pouco. E agora, reparem, ao afastar-se apressadamente no seu caminho, com passo firme, desembaraçado, louvando a Deus e regozijando-se no vigor que acabava de obter, encontrou vários fariseus e contou-lhes imediatamente a sua cura. Claro, ele estava todo contente a pensar que eles se iam alegrar com ele. Surpreendeu-se, olhem agora, surpreendeu-se com a frieza com que ouviam a sua história. E agora reparem, de sobrolho carregado, interromperam-no, perguntando-lhe por que razão transportava a sua cama no sábado. Nem era uma cama, era uma simples esteira e um cobertor. Lembraram-lhe severamente que não era lícito carregar fardos no dia do Senhor. No meio da sua alegria, o homem esquecera-se de que era sábado. Não sentira nenhuma condenação por obedecer à ordem de uma pessoa que tinha tal poder de Deus. Respondeu ousadamente, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe quem tinha feito isso, mas o homem não lhes podia dizer. Esses principais sabiam bem que unicamente um se mostrara capaz de realizar esse milagre. Ou seja, eles, na sua mente eles já sabiam muito bem quem é que o tinha curado. Mas queriam uma prova direta de que era Jesus, a fim de o poderem condenar como violador do sábado. Reparem, isto é uma cegueira tão grande, tão grande, tão grande. Reparem, no seu conceito, não só tinha violado a lei ao curar o enfermo no sábado, mas cometera o sacrilégio para eles, obviamente, de lhe mandar levar a cama.
E agora, deixem-me só aqui ler este comentário sobre aquilo que os judeus tinham feito em torno do sábado. Os judeus tinham pervertido a lei de tal modo que a tornavam um jugo de servidão. As suas exigências destituídas de significado eram um provérbio entre as outras nações, ou seja, as outras nações gozavam com eles, por causa destas regras sem sentido. Especialmente o sábado tinha sido cercado de toda a casta de restrições destituídas de sentido. Não sentiam prazer no santo dia do Senhor digno de honra. Os escribas e fariseus tinham tornado a sua observância um fardo intolerável. Não era permitido a um judeu acender fogo, nem sequer uma vela no sábado. Consequentemente, o povo dependia dos gentios para muitos serviços que os seus regulamentos proibiam que fizessem para si mesmos. Ou seja, eles não podiam fazer, mas os gentios estavam ao serviço deles, já podiam fazer. Então, mas o mandamento nem diz, nem tu, nem o teu servo, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Estão a ver? Ou seja, eram hipócritas na própria observância do sábado. Não refletiam que se essas ações eram pecaminosas, os que empregavam outros para as praticar eram tão culpados como se as tivessem praticado eles próprios, claro. Julgavam que a salvação se restringia aos judeus e como a condição dos outros era já tão desesperada, não se poderia tornar pior. Ou seja, os outros não havia salvação para os outros, portanto não fazia mal os outros violarem o sábado, já estavam perdidos e estavam. Estão a ver? Olhem só que tipo de religião era esta, sem qualquer misericórdia, sem qualquer sentimento de compaixão para com os sofredores. Em vez de se alegrarem por verem este homem curado, alegravam-se com ele. Não. Estavam preocupados com as regrazinhas. Que coisa terrível. E foi este tipo de religião que Jesus enfrentou no seu ministério terreno. Ok, vamos avançar, Milô. E creio que podemos avançar para a lição, portanto, de quinta-feira, não é? E a lição de sexta já leste aqui o que aqui está. E agora aqui, vamos ler ainda os versículos 17 e 18. E diz, Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas quebrantava o sábado não de acordo com o mandamento divino, mas de acordo com os mandamentos humanos, não se esqueçam. Há muitos que hoje interpretam isto mal. Acham que Jesus quebrou mesmo o mandamento do sábado. Não, Jesus nunca quebrou o mandamento do sábado. Nunca mesmo. O que ele quebrou foi os mandamentos dos homens. Esse sim, Jesus, desculpem a expressão, borrifava-se para os regulamentos dos homens. Agora, para aquilo que era Deus, cumpria rigorosamente, ok? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles estavam a repreender Jesus porque Jesus se fazia igual a Deus. Então reparem, se Jesus não se fazia igual a Deus, eles não tinham de que o acusar, mas eles acusavam-no, porque achavam que ele estava a blasfemar porque se queria fazer igual a Deus. Então Jesus fez-se igual a Deus. E porquê que Jesus se fez igual a Deus? Porque ele é igual a Deus. Ponto final. Estão a ver? Qual é a posição que o meu querido irmão ou amigo toma? Acham, e alguns hoje acham que Jesus não é igual a Deus. Isso é perigoso, queridos. Muito, 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 muito perigoso. Porque se vocês acham que Jesus não é igual a Deus, vocês estão a tomar o partido dos fariseus, dos líderes religiosos desta época. Qual é o partido que vocês tomam? Tomam o partido de Jesus, que se fazia igual a Deus? Ou tomam o partido dos fariseus, que achavam que Jesus estava a blasfemar por se fazer igual a Deus? É uma pergunta que eu deixo para a vossa reflexão. Pergunta bem séria. Ok? E Jesus respondeu, e aqui vem na parte final desta lição de quinta, diz que Jesus defende as suas ações em 3 passos. Primeiro, ele explica a sua relação íntima com o Pai, nos versículos 19 a 30, e ele diz assim, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ou seja, Jesus mostrou que ele e o Pai estão em perfeita sintonia de ação, de pensamento, tudo. Okay? E porquê que estão em perfeita sintonia? Porque são parte da mesma divindade. Ok? Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E ainda no versículo até ao versículo 30, diz, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos são estes? Eram os mortos espirituais, em primeiro lugar. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus aqui mostra claramente a sua relação íntima com o Pai. Em segundo lugar, Jesus chama 4 testemunhas em rápida sucessão para a sua defesa. João Batista, nos versículos 31 a 35, diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e este outro, Jesus está a referir-se a João Batista, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo isto para que vos salveis. Para que vos salveis. Jesus queria a salvação de todos. Ele era a candeia que ardia e lumiava. Ele quem? Ele, João. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, com a luz emitida por João Batista. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E depois, ele vai também dizer que tem também, portanto, os milagres que Jesus fez, portanto, são também um testemunho de que ele é alguém que vem do Pai. Depois o próprio Pai, versículos 37 e 38, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós, que era ele próprio, Jesus. Depois Jesus vai falar também das Escrituras, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, repito, quem é que Jesus chama como suas testemunhas? A João Batista, em primeiro lugar, aos milagres que ele próprio tinha feito, às Escrituras, portanto, João Batista, sim, os milagres que Jesus faz, o Pai e as Escrituras. 4 testemunhas em favor da messianidade de Jesus. E finalmente em João 5:40 a 47, Jesus coloca perante os seus acusadores a própria condenação deles, porque vai-lhes dizer assim: e não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo glória dos homens. Isto é muito importante, queridos. E deixem-me aqui atardar só um bocadinho nisto. Versículos 41 e 42. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Ok? Eu não recebo glória dos homens. Qual era o móvel que motivava estes sacerdotes e estes líderes religiosos? Era terem glória uns dos outros. E Jesus diz: não, eu não funciono com essa energia. Eu funciono com uma energia que vem diretamente do trono de Deus, vem diretamente do Pai. Irmãos, que lição para nós. Nós não devemos agir no nosso ministério em favor do Senhor com a energia que vem dos homens, pela glória que os homens nos possam dar. Não, essa não serve para nada. Nós devemos servir por aquilo que vem do Senhor. E Jesus diz claramente: eu não recebo glória dos homens. E nós devemos poder também dizer, em plena consciência: eu não quero a glória dos homens. Eu não preciso que me elogiem para eu fazer o meu ministério. Eu dependo do Senhor. E aqui eu quero recordar uma palavra do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3. Paulo diz o seguinte, Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Do Senhor, não é de homem. Nenhum homem tem a capacidade de me dar qualquer galardão. Nenhum. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Este é o nosso móvel. Esta é a nossa motivação para o serviço. É o galardão que recebemos do Senhor. É a glória que vem do Senhor, não que venha de homens. E quando Jesus diz isto, revela, digamos, mostra o que vai no coração deles. Milo, tens alguma coisa mais a acrescentar? Sim, eu gostava só de acrescentar um aspecto antes de terminarmos. Repara que esta questão aqui, e para hoje, para o momento presente, leva-nos a pensar naquele momento, pelo facto de eles estarem a condenar e a acusar Jesus de fazer aquelas obras no dia de sábado. O Senhor Jesus coloca diante deles aquilo que era óbvio. Ele diz: então, mas se tu vires uma ovelhinha a cair, não é? Num poço, tu no dia de sábado não vais lá buscar. E o que é interessante é que realmente eles iam buscar, mas era pelo interesse económico, financeiro e a ambição e a avareza que os levava a ir buscar os animais para não perderem, não é? Mas se vissem o Senhor Jesus a curar ou alguém a ser curado,
condenavam, porque realmente era uma obra incorreta a ser feita no dia de sábado. E eu creio que, como adventistas do sétimo dia, que somos pela graça de Deus, porque conhecemos a mensagem do Senhor, porque queremos obedecer à sua lei, e a sua lei que diz que realmente o sábado é o dia do Senhor, aquele que deva ser observado e guardado, que não caiamos nestes extremos de zelo sem entendimento na prática errónea da observância deste dia. Este dia, sobretudo, o que o Senhor Jesus nos veio mostrar é que deva ser um trampolim para a prática do bem, para fazermos o bem a todos aqueles que estão à nossa volta, e para isso exaltando o nome e o poder de Deus que pode ser revelado através de nós. Eu recordo-me, e de forma muito breve, ainda estava no início do meu ministério, foi na igreja de Pombal onde iniciei o meu ministério, já quase há 27, não é? 28 anos, por aí mais ou menos. 27 anos. E eu recordo-me que nós estávamos naquela altura a fazer um ministério, um trabalho com a igreja, que era, junto com a Segurança Social, apoiarmos famílias carenciadas de bens e também de outro acompanhamento que nós pudéssemos fazer. E eu recordo-me ter visitado uma senhora, portanto, que vivia sozinha, com muitos filhinhos. Ela tinha muitos filhos, o marido não estava com eles, tinha sido abandonado e os miúdos também. E eu tinha-lhe dito, olha, se precisar um dia de alguma coisa, nós estamos ali naquela igreja. Ela sabia onde é que a gente se reunia, em que dia, em que data, estávamos aí. Se precisar de alguma coisa, diga, para além desta ajuda que nós vamos fazendo, que nós estamos aqui para ajudar e para servir. E era um sábado de manhã, eu estava-me a preparar para entrar com um convidado, irmão nosso que vinha da igreja de Coimbra, para ali pregar, portanto por acaso não era eu fazer mensagem, era este irmão, e de repente estamos lá na salinha para entrar e vem o ancião de serviço dizer, oh irmã, está ali uma senhora a chorar compulsivamente e que diz que quer falar consigo. E eu disse, mas agora? Sim, diz que quer falar consigo. Então eu pedi só 2 minutinhos, vim cá fora e realmente era a tal senhora, aquela querida que eu tinha dito se algum dia precisasse de alguma coisa para nos ir procurar. E ela a chorar nem conseguia quase pôr uma frase em pé. Ela dizia, eu não tenho nada para dar de comer aos meus filhos. Eles estão todos a chorar e eu não tenho nada para dar de comer. E eu naqueles milésimos de segundos, eu tenho que fazer uma decisão e tomar uma decisão. E uma delas, pergunto eu, será que se eu lhe dissesse, olha, venha, sente-se aqui, ouça o culto e depois a gente logo vê? A senhora não estava capaz disso. Os seus filhos estavam em casa a chorar, com fome, queriam comer, estavam com fome. E então eu fui lá atrás só dizer ao ancião que acompanhasse o nosso convidado, fizessem exatamente o culto, e vai aqui a responsável da igreja com uma senhora entrar no Pingo Doce, passo a expressão da publicidade, naquele sábado de manhã, para encher o carrinho daquilo que ela precisasse, e fui levar a casa. E os miúdos, quando vêm a gente entrar, eles praticamente assaltam os sacos das compras, porque eles estavam mesmo cheios de fome. E eu digo, o regulamento do dia de sábado, nós como família organizamos a nossa vida, as limpezas, as compras e qualquer outras coisas, nós fazemos antes do sábado. Não há necessidade de deixarmos para esse dia estas funções que poderemos fazer ao longo da semana. Mas nestas exceções da desgraça humana, do atendimento à necessidade do outro, o sábado foi cumprido. E se alguém visse a responsável da igreja de Pombal a sair do Pingo Doce no sábado de manhã na hora do culto, eu posso imaginar o que é que possam ter pensado, mas era o cumprimento do amor de Deus em ação, pela graça do Senhor. E digo isto, queridos, não é para bajulação humana, mas é para a honra e louvor de Deus, porque o Senhor coloca dentro do nosso coração esta sensibilidade, este entendimento, para percebermos o sábado é para fazer o bem plenamente. E esse bem pode passar por 1001 coisas que nós possamos até nem pensar, mas quando as situações surgem, queridos, não tenhamos limitação em fazer o bem, porque o Senhor Jesus nos deu este exemplo. E o sábado é um dia de libertação, de paralisias, de escravatura que nós tínhamos, de uma concepção errónea do que seja a verdadeira religião, que é nada mais, nada menos a verdadeira, um relacionamento com Jesus e um relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. Amém. Amém. Ok, Milo, acho que já abordámos a lição no seu conjunto. Muito obrigado. Vou-te pedir que possas terminar com uma oração. Muito bem.
Querido Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é de conhecermos a Tua Palavra. Ó Senhor, quanto mais nós a estudamos, mais compreendemos que há tanto para aprender. E, Senhor, nós nos sentimos agraciados, nos sentimos abençoados, porque um dia alguém trouxe até nós esta palavra viva, esta palavra que faz em nós a transformação, o restauro, a cura que nós precisamos em todos os aspectos da nossa vida. Então, Senhor, nós queremos pedir-te que, se há alguém que nos escuta neste momento, seja qual for o momento, que ainda tenha alguma paralisia, que tenha ainda alguma cegueira, alguma dependência, algum pecado visível e consciente na sua vida, ó Senhor, que nós possamos ir a Ti, que este amado e esta amada possa ir a Ti para encontrar libertação, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a podermos ser Teus instrumentos para levarmos esta palavra a muitos que ainda não a conhecem, para que eles também encontrem alegria, encontrem alento e bênção, para cortarem, para Deus acabar por cortar todas estas amarras e libertá-los para a eternidade, Senhor. Fica connosco, obrigada por estes momentos que aqui estivemos, abençoa todos aqueles que vão usufruir da reflexão desta palavra. Pedimos a Tua graça, que abençoes aqueles que amamos e que conhecemos. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos amigos e irmãos, ficamos por aqui hoje. Encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima.